ler com vocês aqui o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Oremos. Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra tão linda, tão viva, tua palavra tão dinâmica, tão poderosa, que na ação do teu Espírito Santo, na revelação do teu Espírito, transforma a nossa vida. Fala conosco uma vez mais, ó Deus. Nosso coração está aberto para ouvir tudo que o Senhor tem a dizer para a nossa casa, para a nossa família. Nós oramos também por aqueles que estão nos assistindo pela internet, pelo canal da igreja. Ó Deus, que o Senhor toque em cada coração também. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Esse texto, ele é um texto muito importante dos evangelhos. Todos os textos são importantes. Mas por que ele é importante? Eu destaco. Porque aqui começa o ministério público do Senhor Jesus. Não é? O Senhor Jesus nasceu, durante 30 anos ele foi ali guardado por seus pais, até que ele aparece, não é? Após ali o seu batismo no Rio Jordão, e ele vai começar o seu ministério público, onde todos vão conhecer o Filho de Deus. E o primeiro milagre que o Senhor Jesus vai realizar é numa casa, é numa família. O evangelista João, ele vai descrever 7 milagres de Jesus. E o primeiro que ele descreve, não é esse milagre que acontece no casamento. O último milagre é a ressurreição de Lázaro. O primeiro é nessa casa, nessa família. E dos 35 milagres que a Bíblia registra, porque o Senhor Jesus fez muito mais, o primeiro milagre foi numa casa, foi numa família. Amém, meus irmãos? Aí a gente pergunta por quê que o primeiro milagre de Jesus foi numa casa, foi numa família, foi para resolver o problema de um casamento, de um casal. Porque o primeiro problema causado pelo homem e no homem foi numa família. Quando Deus cria Adão e Eva, celebra aquele casamento, sim ou não? Quantos conhecem a história? E naquele casamento, logo o casal já está ali, já entra o diabo, o tentador, e introduz ali o pecado, e começa um a acusar o outro, e ali começa todas as tragédias. Então o Antigo Testamento começa em Gênesis, com um problema na família, numa casa, família que Deus abençoou. E a partir dali, todo o Antigo Testamento, os lares, as famílias são afetadas diretamente, não é? Quando você vai ver
lá em Malaquias, no último livro do Antigo Testamento. Olha o que diz Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Coloca para mim, por favor. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. É o último livro do Antigo Testamento. Começa com Gênesis e termina com Malaquias. E o que diz lá? E ele o que, meus irmãos? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja, o Antigo Testamento no livro do Gênesis começa com um problema numa casa. Termina com uma profecia que ele virá. Quem é ele? O Senhor Jesus. E vai resolver o problema que foi criado pelo pecado lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis. 400 anos depois daquela profecia, porque entre o Antigo e o Novo Testamento são 400 anos de silêncio. Quem aparece para resolver aquele problema? O Filho de Deus, o Senhor Jesus, que entra numa casa, que entra numa família para fazer o seu primeiro milagre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é uma bênção muito grande. Agora, onde aquela casa estava localizada? Aonde aquela família morava? Num lugar que a Bíblia vai dizer, Caná da Galileia. Olha lá, 3 dias depois, houve um casamento. Coloca lá, por favor, em João capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná. Cadê? Caná da Galileia. Irmão, tudo na Bíblia tem um significado. Quando nós lemos a Bíblia, inclusive nós estamos lendo a Bíblia toda em 3 meses, não dá para a gente ler os detalhes, mas quando você para estudar, você se atenta aos detalhes, né? Então, Caná da Galileia era uma cidade na Galileia. E essa palavra Caná da Galileia, essa cidade Caná da Galileia, ela vai aparecer lá no Antigo Testamento, quando o rei Salomão, olha que lindo, vai dar de presente para o rei chamado Irão de Tiro, né? Ele vai dar 20 cidades para ele, porque o rei Irão, lá no Antigo Testamento, foi quem forneceu as madeiras para a construção do templo do rei Salomão. Então ele vai, para um rei, para outro rei, ele vai dar ouro, ele vai dar prata, ele vai dar, mas para Irão, ele vai dar uma cidade. Na verdade, ele vai dar 20 cidades. Uma delas é Caná da Galileia. E Jesus poderia ter operado o seu milagre em Jerusalém, cidade do rei Davi. Ele poderia operar o seu primeiro milagre em Jericó, curando o cego Bartimeu, por exemplo, né? Na famosa Jericó, da fortaleza. Ele poderia operar o seu primeiro milagre numa cidade conhecida, famosa, Belém. Mas o primeiro milagre que ele vai operar é onde? Caná da Galileia. Aí olha que interessante o que diz a palavra de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 12. 1 Reis, capítulo 9, versículo 12. Saiu Irão, lembra que eu falei de Irão? De Tiro, ver o quê? As cidades que Salomão lidera, porém não lhe agradaram. Irão recebeu aquela cidade, Caná da Galileia, e falou assim: essas cidades não valem para nada, aqui não dá para plantar, fica nas montanhas, não dá para criar gado, não dá para fazer nada. Eles não se agradou daquela cidade, foi uma cidade rejeitada. Imagina você dar um presente para alguém com tanta alegria e aquela pessoa rejeitar o presente. Irão rejeitou Caná da Galileia, naquele lugar rejeitado, envergonhado. Mas naquele lugar onde houve rejeição, naquele lugar onde houve humilhação, naquele lugar que era para ser um presente, para dar alegria para alguém, se tornou motivo de
desprezo, de tristeza, foi o lugar que Jesus escolheu para realizar o primeiro milagre e cumprir a profecia para a família. Sua família pode ter sido um lugar de desprezo, um lugar de tristeza, um lugar de humilhação, um lugar de tantas lutas, de tantas vergonhas, mas o Senhor escolheu a sua casa, a sua família para ser um lugar de exaltação. Aonde havia vergonha, vai haver honra da parte de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o milagre que o Senhor vai fazer na sua casa, na sua família, é um cumprimento de uma profecia. Talvez você tenha vivido um tempo de humilhação por conta do seu filho, um tempo de humilhação por conta de uma filha, um tempo de humilhação e de desprezo por conta de um cônjuge, talvez que te deixou, que te abandonou, que deixou você sozinho criar os seus filhos, mas lá é o lugar onde Deus vai reescrever a sua história e o seu milagre. Você vai, e sabe, aonde essa história é contada, aonde Jesus fez o primeiro milagre, não é falado de Jerusalém, nem de Jericó, nem de Belém, mas é de Caná da Galileia. Quem crê, diga glória a Deus. Que Deus tenha essa bênção para a sua casa, que Deus tenha essa bênção para a sua família, amém? E como foi esse milagre? Como foi esse milagre em Caná da Galileia? Era uma festa de casamento, uma festa de casamento. Você sabe, antigamente os casamentos não eram como hoje, que a gente aluga um salão de festas, não é? E convida os amigos, e era semelhante, mas só que não durava só um dia, durava 7 dias. Olha que interessante. Mas tinha uma semelhança antigamente com hoje. Sabe qual era a semelhança? Quem vai numa festa de casamento, presta atenção, pode ter ornamentação bonita, pode ter enfeite bonito, pode ser num lugar bonito, verdade ou não é? Pode ser num salão de festa caro, chique, onde só casa famoso, mas se não tiver comida e bebida, todo mundo sai falando mal do casamento. Ainda fala assim, tive que sair para comer no McDonald's. É verdade ou não é, meus irmãos? Toda festa é assim, a gente chega, tira foto, conversa com os amigos, mas se começar a demorar muito a passar os salgadinhos, já reparou quando passa salgadinho, todo mundo levanta a cabeça? Repara só, está todo mundo ali triste, conversando, né? Está todo mundo ali já, daqui a pouco começa o garçom, todo mundo fica esperto. Opa, o cheirinho. Tem que ter comida, tem que ter bebida, verdade ou não é? E naquela época não era diferente. Imagina você fazer uma festa de 7 dias. Todo dia havia uma família diferente, todo dia havia amigos, tinha que ter comida e bebida para todo mundo. Só que o que aconteceu naquela festa? A mãe de Jesus foi convidada. Sim ou não? Está lá, a mãe do Senhor Jesus, a irmã Maria. A irmã Maria foi convidada para a festa de casamento. Mas quem estava lá também? Seu filho Jesus. Também foi convidado. E a Bíblia diz, olha lá, que os seus discípulos também foram convidados. Mas só que chegou um momento da festa, a gente não sabe qual o dia exatamente, lá para o final da festa, talvez lá para o 6º dia, 5º dia, vai o mestre Sala, que é o responsável pela bebida, pela comida, falou, olha, o vinho acabou. O vinho acabou. Irmão, naquela época, acabou o vinho, acabou a festa. Se o vinho acaba, acaba a festa. É a cultura da época, é a cultura de hoje também. Se tu vai num casamento, não tem comida, não tem festa, é verdade ou não é? Você sabe, tem protocolos que a gente tem até hoje. Você vai no aniversário, por exemplo, começa a partir o bolo. Você sabe o quê? Está na hora de ir embora. Todo mundo só vai depois que começa a partir o bolo, sim ou não? É? Mas tem gente que parte o bolo e ainda continua sentado na festa. Partiu o bolo, ó, pega o bolinho e vai embora. São protocolos de uma festa. Você vai, por exemplo, no Reino Unido, você vai, por exemplo, lá na Inglaterra, se você for na casa de alguém, você pode jantar, pode estar com as pessoas, etc. Mas se alguém te oferece uma xícara de chá quente, ele já está falando, está na hora de ir embora.
Se tivesse uma segunda xícara, falou, já passou do tempo. É assim que funciona. Então, no casamento, naquela época, acabou o vinho, acabou a festa. E detalhe, era uma vergonha para o casal. Era uma humilhação. Todo mundo ia embora falando mal da festa. E olha que já tinham ficado lá uns 5, 6 dias. Já pensou, se faz uma festa e ainda sai falando mal da festa? Né? Era uma vergonha, era uma humilhação. O mestre Sala já estava falando assim, acabou a festa. Acabou, não tem mais vinho. Vão falar mal da gente, acabou, não tem mais festa. Né? Não tem mais festa. Aí a irmã Maria chega para o irmão Jesus, falou, filho, acabou o vinho. Aí muitos falam assim, mas Jesus fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Alguém pensa que Jesus estava sendo indelicado com Maria, mas não era. Depois que os judeus, eles passavam ali pelo bar mitzvah, que era a parte da maturidade, né? Eles passavam a tratar a mãe dessa forma, porque era um filho maduro. Né? Jesus contava na cruz, ele falou, mulher, eis aí teu filho. Então aquilo não era uma questão indelicada, tá? Mas o que acontece? Ela falou, meu filho, acabou, a mulher ainda não é chegada a minha hora. Aí daqui a pouco os discípulos, né, chegam lá e Jesus falou, pega ali as talhas. Eram 6 talhas onde as pessoas limpavam as mãos, onde as pessoas, quando chegavam na casa das pessoas, elas tinham que limpar as mãos, tinham que lavar os pés. Tanto é que a Bíblia fala que eram as águas da purificação. E eram 6 talhas, e cada talha tinha ali, tem um nome ali, as metretas, que eram medidas de litros na época. Cada talha tinha 120 litros de água. Eu sei que Jesus vai operar o seu primeiro milagre num casamento, transformando água em vinho. O que o Senhor Jesus estava dizendo para aquele casal e para aquela família, e para os convidados e para as pessoas que estavam em volta, apesar de só o mestre Sala saber o que estava acontecendo e os discípulos também, porque não foi um milagre público, igual a ressurreição de Lázaro, todo mundo ficou sabendo, ali era um milagre mais secreto. O que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte, manda avisar que ainda vai ter festa. Manda falar que a festa não acabou. Manda avisar que não vai terminar com vergonha, nem com humilhação, não vai terminar com fracasso. Manda avisar que ainda tem festa, porque Jesus está na casa. Manda avisar, porque a profecia de Gênesis, lá de Malaquias, vai se cumprir. Jesus está na casa. Eu quero dizer para você, meu irmão, que ainda tem festa. Ainda vai ter festa. Ainda vai ter festa na sua casa. Ainda vai ter festa na sua família. Pode marcar, ainda vai ter festa. A festa não acabou. Jesus está na casa. Eu não sei qual momento você está enfrentando. Eu não sei se é um momento de doença, como eu estou enfrentando agora. Eu não sei se é um momento de crise financeira. Eu não sei se é um momento onde a filha não está mais em casa. Eu não sei se é o momento da briga conjugal. Eu não sei se é o momento do desemprego. Eu não sei se é o momento do conflito que está existindo, talvez com o vizinho ou com o parente. Eu não sei qual é o momento, mas Jesus manda te falar, se você está aqui hoje, se você crê no Deus que você serve, se você veio da sua casa sabendo que veio para cá para receber uma palavra de Deus, Jesus manda te dizer, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, ainda vai ter festa, ainda vai ter festa, ainda vai ter celebração. Pega na mão de 2 ou 3 pessoas, aperta bem forte a mão dele e fala, se prepara, porque ainda vai ter festa. Vai ter festa, vai ter festa, festa não acabou, a festa não acabou. Pode preparar que vai ter festa. Vai ter festa, vai ter festa. Nós não vivemos mais na época da lei. Nós vivemos na época da graça. Nós somos da dispensação da graça. A lei começa com Moisés, amém? E o primeiro sinal que Moisés faz é transformando água em sangue. Quem lembra disso? Água em sangue. Quando o faraó e os egípcios tiveram juízo, porque a lei
fala do juízo, fala da punição. Primeiro sinal, primeiro milagre, água em sangue. Mas na graça com Cristo, o primeiro milagre que o Senhor Jesus faz é transformando água em vinho. Vinho fala de alegria, sangue fala de juízo. Não vai ter juízo, vai ter alegria. Não vai ter, falência, não vai ter coisas negativas, não vai ter coisas ruins, vai ter alegria, vai ter vida de Deus, vai ter bênção de Deus, vai ter restauração de Deus, vai ter milagre de Deus. Quem crê nisso? Porque nós estamos na graça. Diga glória a Deus. Tem vários detalhes aqui nesse texto que nos ensina por que eu posso acreditar que a festa não vai acabar. Não vai acabar, porque ainda vai ter festa. Mas olha o que diz no versículo 1. 3 dias depois, olha lá, João capítulo 2, versículo 1. O que está escrito ali, meus irmãos? Coloca lá, por favor. 3 dias depois. Então preste bem atenção. 3 dias depois. Se ali está escrito 3 dias depois, é porque 3 dias antes aconteceu alguma coisa, sim ou não? Então a festa aconteceu antes de um outro acontecimento, sim ou não? 3 dias depois significa que 3 dias antes algo aconteceu. E por que aconteceu a festa? E por que não acabou a festa? E por que Jesus esteve naquela festa? E por que não teve humilhação, nem teve vergonha naquela festa? Porque 3 dias antes alguma coisa aconteceu. Amém? Alguém pensa assim, pastor, o que uma coisa está ligada com a outra? Aparentemente nada. Mas se está dizendo que 3 dias depois aconteceu aquilo, é porque o que aconteceu antes foi importante. E o que aconteceu 3 dias antes? Olha lá, João capítulo 1, versículo 43. João capítulo 1, versículo 43. Vamos voltar ao capítulo anterior para ver o que aconteceu 3 dias antes. No dia imediato, resolveu Jesus partir para onde? Galileia. E encontrou quem? Filipe. E o que o Senhor Jesus disse para Filipe? Segue-me. Sabe o que esse texto está ensinando para a gente? Que 3 dias antes de Jesus fazer o milagre, ele teve um encontro com Filipe. Amém? Ele teve um encontro com alguém, ele teve encontro com seus discípulos, não é? O que a gente aprende com isso? Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Antes de Jesus fazer o milagre que você quer, você tem que ter um encontro com Ele. Você tem que se render a Ele. Você tem que se prostrar diante dEle. Você tem que falar, Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Senhor, entra na minha casa, mas primeiro entra na minha vida. Tem muita gente que quer ter milagre, quer ter provisão, quer ter tudo, mas não quer ter um encontro com Deus. No cronograma de Deus, no planejamento de Deus estava assim: primeiro vai encontrar com Filipe, depois vai entrar na casa. Porque a prioridade do Senhor sempre é encontrar as pessoas. A prioridade de Jesus sempre é salvar e buscar aquele que se havia perdido. Por que a sua casa está desse jeito? Porque você está perdido. Por que as coisas estão desse jeito? Porque possivelmente você se perdeu. Mas Jesus quer se encontrar com você hoje. E quando Ele encontrar com você, Ele vai entrar na sua casa. Ele vai fazer um milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que esses cultos de domingo que a gente está falando sobre família, é para você trazer famílias, trazer amigos, trazer convidados. Quantas pessoas precisam ouvir uma palavra dessa, irmãos? Ah, pastor, mas o que eu estou precisando é de um milagre financeiro. O que eu estou precisando é de um milagre na minha saúde. O que eu estou precisando é de uma porta de emprego. Não, o que você precisa é encontrar com Jesus. O que você precisa é abrir seu coração para Jesus. O que você precisa é se render ao Senhor. Porque o maior milagre é a nossa salvação. Amém? E sabe o que é mais interessante? Quando Filipe é encontrado por Jesus, olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Ele vai e chama seu primo Natanael. Ele é encontrado por Jesus antes de ir para a festa.
E nisso que ele é encontrado por Jesus, ele vai chamar seu primo. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. E Filipe encontrou quem, meus irmãos? Natanael. Ele disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Isso é tremendo, porque quando a gente é encontrado por Jesus, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente também quer encontrar as pessoas, para essas pessoas também terem uma experiência com o Senhor. As pessoas que não querem procurar as outras, as pessoas que não querem buscar as pessoas, elas também possivelmente não foram encontradas pelo Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então por que ainda vai ter festa? Diga para o teu irmão: ainda vai ter festa. Amém? Ainda vai ter festa. Sabe por que vai ter festa? Porque você foi encontrado por Jesus. Sabe por que ainda vai ter festa? Porque você está aqui hoje. Porque se você não estivesse aqui hoje, se você não tivesse encontrado com Jesus lá atrás, onde você estaria agora? Que garantia de festa nós teríamos? Que garantia de restauração nós teríamos? Mas primeiro Ele nos encontrou, sabia que a gente ia passar por tudo que estamos passando, sabia que ia acabar o vinho, mas a gente primeiro se encontrou com Ele. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? Eu não sei você, é uma palavra simples, mas toca muito o meu coração. Toca muito o meu coração. Então por que vai ter festa? Porque eu tive encontro com Jesus. Se você teve encontro com Jesus, tenha certeza, a festa não acaba. Quem já teve encontro com Jesus aqui hoje? Creia no Senhor, Atos capítulo 15, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa é primeiro para você, para depois a tua casa, porque primeiro Ele quer encontrar contigo, para depois encontrar com a sua casa. Então por que vai ter festa? Naquele lugar de rejeição, naquele lugar de humilhação, naquele lugar de desprezo, naquele lugar de vergonha, porque eu tive um encontro com Jesus. Sabe por que vai ter festa? E eu também aprendo aqui nesse texto. Versículo 2, olha lá. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2. O que a palavra diz aí, meus irmãos? Jesus também foi o quê? Também foi o quê? Convidado. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para onde? Para o casamento. Bom, vamos pensar comigo aqui. Todos sabem que quando um casal está planejando o casamento ou preparando a festa do casamento, uma das coisas mais difíceis é o quê? É a lista de convidados. Tira um, põe outro, esse vai, esse não. A mãe e o pai falam: eu quero levar meu amigo. Eu falo: mas pai, mãe, nem conheço. A festa é cara, eu pago por pessoa, mas é meu amigo. Mas e o Kiko? Só vai pagar? Não é assim ou não é? Aí a lista da esposa normalmente tem mais gente do que o do esposo. E é aquela confusão que você já sabe, não é? Então toda festa de casamento tem lista de convidados. E por que tem que ter lista? Porque tem limite para tudo. O problema às vezes não é o dinheiro, é que o lugar não comporta tanta gente. É verdade ou não é? O problema às vezes não é falta de recurso, é que tem limite, não é? Então tinha uma lista de convidados, não é? E quem é que estava naquela lista de convidados? Irmã Maria, Jesus e os seus discípulos. Aí eu penso, você que vai casar e vai fazer a lista de convidados, qual casal que quando vai anotar bota número 1, Jesus? Qual casal que vai convidar e colocar, ainda que fisicamente não vá ou não esteja uma pessoa, mas ele está presente? Então Jesus é o primeiro convidado dessa festa. Jesus foi convidado. Imagina se Jesus não tivesse sido convidado, a festa teria acabado. Então por que ainda vai ter festa? Porque Jesus não ficou do lado de fora. E outra coisa, Jesus não entra de penetra em festa de ninguém. Ele não vai onde ele não é chamado. Ele não vai onde ele não é convidado. Apocalipse fala: eu estou à porta, estou batendo, se você abrir eu vou entrar.
O diabo, ele pula o muro, ele entra de penetra. Mas Jesus, ele só entra onde ele é convidado. Clama a mim, invoca-me, chama-me, diz o Senhor. Está passando por essa situação? Chama por Ele. Fala, Jesus, pode entrar. Entra na minha casa, entra no meu casamento, entra na minha vida. Poderia faltar todo mundo, menos faltar Jesus. Quer ter sucesso no seu casamento? Chama Jesus. Quer ter sucesso nos seus negócios, na sua empresa? Chama Jesus. Quer ter sucesso em tudo na sua vida? Chama Jesus. Quer ter vida eterna? Chama Jesus. Convida Jesus para dentro do seu coração. Agora, o problema é que muitas vezes a gente só se lembra de Jesus quando acaba o vinho. Muitas pessoas só lembram de Jesus no momento difícil. Aquele casal lembrou de Jesus antes do problema. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente que só vai lembrar de Jesus quando acontece uma fatalidade, quando acontece uma coisa ruim, quando se vê diante de uma impossibilidade. Só lembra de Jesus quando o advogado já fez tudo que ele podia. Só lembra de Jesus quando o médico já fez tudo que ele podia. Mas que bom que aquele casal lembrou de Jesus quando estava tudo bem. Porque o problema veio depois. Quem está compreendendo? Eu não sei se você está aqui hoje e ainda não convidou Jesus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não imaginava que esse ano seria um ano tão difícil, tão desafiador. Mas no último e no primeiro dia do ano eu falei, Jesus, vem comigo esse ano de novo. Vem comigo esse ano de novo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então nós temos que chamar Jesus quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal, chama Jesus também. Porque quando Pedro estava afundando no mar, ele chamou Jesus, Jesus vem em direção a ele. Amém, meus irmãos? Então por que vai ter festa? Porque Jesus é o nosso convidado. Amém? Quando acaba o vinho, a música para, as pessoas começam a ir embora, as pessoas ficam envergonhadas, mas quando Jesus está na festa, quando Ele é convidado, a festa não acaba. E sabe o que é interessante? Quando você olha a evolução desse milagre, primeiro Jesus era o convidado, amém? Depois, Ele se apresenta como Filho de Deus, que Ele fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora, ou seja, eu sou filho de Deus e eu vou me apresentar, mas vai chegar a minha hora. Então Ele era o convidado, se apresentou como Filho de Deus, e depois Ele se tornou o anfitrião da festa, aquele que banca a festa. Aquele que banca a festa. Ele era só um convidado, mas Ele se tornou aquele que bancou a festa. Quem imaginaria que aquele convidado ia bancar aquela festa? Quando você entregou a sua vida para Jesus, você pensou, é o meu Salvador, Jesus morreu por mim na cruz, verdade, Ele é o Filho de Deus, mas Ele que bancou seu casamento, Ele que bancou sua família, Ele que banca a tua empresa, Ele que banca a sua vida, Ele que banca tudo, Ele que banca os teus filhos, Ele que banca tudo, Ele que cuida de tudo, e você pensava que era só o Salvador, e você pensava que era só o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, mas além de tudo isso, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. Aleluia. Por isso que Ele tem que ser o primeiro e tem que ser o único na nossa vida. Diga glória a Deus. Como eu falei aqui no início, pastor, como que você aguenta passar por tudo isso? Acho que a Midian chegou para mim, pastor, nem na época do Covid tu ficou doente. Nem na época do Covid você pegou, você estava aí para cima e para baixo com todo mundo. Eu falei, então eu nem sei, eu não sou melhor do que ninguém. Inclusive eu falei para o meu pai no hospital. Eu falei, pai, o que aconteceu com o Senhor, podia acontecer comigo, podia acontecer com qualquer um. A gente não é melhor do que ninguém não, pai. A gente não é melhor do que ninguém. Essa enfermidade aí poderia acontecer com qualquer pessoa. Então vamos aceitar, vamos enfrentar, vamos passar por isso, porque faz parte das aflições da vida. Eu estou com uma bolsa aqui, eu estou com um negócio aqui, é um negócio horrível, desconfortável, difícil, mas temos que encarar, temos que suportar, temos que vencer.
né? Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele disse, mas vocês vão ter aflição, tem que enfrentar. Mas a gente só consegue enfrentar, irmão, porque Jesus está com a gente. A gente só consegue enfrentar tudo isso porque Jesus está com a gente, que a palavra diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Efésios capítulo 6 vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para quando chegar o dia mau, você suportar tudo e ficar firme. Irmão, o dia mau chega para qualquer um. Hoje está bem, está tudo tranquilo, mas você não sabe o que vai se suceder no dia de amanhã. Mas é no hoje que a gente se prepara para o dia de amanhã. É no hoje que a gente convida Jesus para entrar na nossa casa. É no hoje que a gente fala, Jesus, seja o primeiro na minha casa, seja o primeiro na minha família, seja o primeiro nos meus negócios, seja o primeiro na vida dos meus filhos. É por isso que a palavra diz em Mateus capítulo 6, buscai o Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora imagina se eu não estivesse buscando, imagina se a gente não tivesse começado o ano orando, imagina se a gente não estivesse convidando o Senhor para ser o primeiro na nossa vida, na nossa festa, a gente não ia ter força para suportar. E tem muita gente que não entende isso, irmão. Tem muita gente que só está bem quando não tem emprego, tem muita gente que só está bem quando não tem saúde, tem muita gente que só está bem quando está tudo bem. Aí quando alguma coisa vai mal, fica desesperado. Porque na verdade o Deus dele era o trabalho dele, era o emprego dele, o Deus dele era a saúde dele, o Deus dele era o dinheiro dele. É porque o convidado da festa era o que ele podia fazer, o que ele podia tocar. Mas nossos recursos são limitados. Não podemos confiar no homem, maldito homem que confia no homem faz do seu braço a sua força. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem que entregar totalmente a nossa vida para Jesus. Se ele não for o primeiro, se ele não for convidado, se ele não estiver presente, o que adianta? Ainda vou te falar mais. Fica em cima de uma cama com uma fralda e os outros limpando você e você sem poder fazer nada. É nessa hora que você vê que não é nada. É nessa hora que a tua arrogância vai para uma fralda. É nessa hora que toda a nossa arrogância, nosso orgulho serve de nada. É verdade ou não é, minha gente? Então nós temos que convidar Jesus. A gente tem que estar colado com Ele. A gente tem que estar juntinho dEle. Graças a Deus meu pai está lá, mas ele está firme em Deus. Me ensinou a confiar no Senhor. Interessante é que o enfermeiro perguntou, na hora que fez o cadastro lá, perguntou a religião dele. Olha que legal. Não imaginava que perguntava a religião. Não é cristão, protestante. Aleluia. Então vai ter festa. Vai ter festa. Fala para o teu irmão, se prepara para a festa. Alexandre, se prepara porque vai ter festa, vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter, essa depressão está com os dias contados. Essa tristeza profunda está com os dias contados. Essa angústia está com os dias contados. Essa humilhação está com os dias contados. Essa afronta do diabo está com os dias contados. Essa falência está com os dias contados. Vai ter festa, 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 vai ter festa. Ele decidiu começar o seu ministério onde vai ter festa. Vai ter festa. Agora interessante é que o primeiro milagre de Jesus foi no secreto. Nem os convidados da festa sabiam que Jesus tinha feito aquilo. O mestre Sala, o enólogo que cuida de vinho, não é isso? É o enólogo? Quem é o pinguço aí? Tem uns irmãos aqui que gostam do... Quebra-gelo, tô brincando, quebra-gelo. O enólogo da festa sabia que tinha vindo aquela água, mas não sabia como tinha acontecido. A mãe de Jesus e os discípulos sabiam que era Jesus. Ou seja, foi um milagre secreto. Lá em Lázaro, quando ele ressuscitou, todo mundo ficou sabendo. 4 dias morto, fedendo, cheirando mal. Todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido. Então deixa eu falar uma coisa para você.
Tem milagre que Deus vai fazer na sua vida que só você vai saber. Tem milagre que Deus está fazendo na sua vida que não é para ninguém saber, é no secreto, é no secreto, é no secreto, é no secreto, é no secreto. Deixa Jesus trabalhar no secreto, no secreto, no secreto. Ninguém vai saber, ninguém precisa saber, mas você sabe que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo algo, é no secreto. É no secreto. E a palavra diz que Deus manifesta publicamente aquilo que somos em secreto com Ele. Tem coisas que ninguém tem que saber mesmo não. É só você e Deus. Agora tem coisas que vai para o Instagram. Tem coisas que Deus vai fazer, as pessoas vão olhar para você, o que aconteceu? Está diferente. Alguma coisa está acontecendo ali, a foto é outra. Mudou alguma coisa. Aí vai se tornar público. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai ter festa. Se é no secreto, festeja no secreto. E se é para se tornar público, Deus vai trazer a luz. Mas o nome dele que vai ser glorificado. Glorificado. Aleluia. Por que vai ter festa? Você esqueceu tudo, né? Não esqueceu. Não. Porque Jesus se encontrou com você antes. Por que vai ter festa? Porque você convidou Jesus antes. E por que vai ter festa? Porque o milagre começou na sua casa, na nossa casa. Lembra da palavra da semana passada? A porta está na casa. E o milagre está onde? Na casa, na casa. Por isso que vai ter festa. Amém? E as pessoas quando vê o que Jesus vai fazer o Senhor Jesus vai fazer na sua vida, eles vão te perguntar como é que foi. Por que está assim? Aonde que é o culto que você está indo? Qual a igreja que você vai? Que hora que é o culto? Eu quero lá também. Eu quero conhecer esse Jesus também. Eu quero participar disso também. Eu quero conhecer isso também na minha vida. Porque o milagre está na sua casa. Vira para o irmão que está ao seu lado, o seu milagre já está na sua casa. O seu milagre já está na sua casa. Só que Jesus está falando para você assim, ainda não chegou a minha hora. A minha hora vai chegar. Ei, você está entendendo o que Jesus está falando com você aqui? O milagre já está lá. É que a hora dele ainda não chegou. Vai chegar. E por que não chegou? Porque ele está preparando o melhor. Ele está guardando o melhor para o final. Aquele enólogo, aquele mestre Sala, falou assim, que vinho gostoso é esse? Normalmente se dá o melhor vinho no início da festa e deixa o pior para o final, que já está todo mundo doidão, ninguém repara que é ruim, que é bom. Mas ele deixou o melhor para o final. O melhor para o final. Procura para mim o melhor não o início das coisas, mas o final delas. Procura para mim esse texto. Ele deixou o melhor para o final. Você está entendendo? O melhor está por vir. Não, vira para o seu irmão, ele não entendeu. Belisca ele até ele acordar, que tem uns que estão dormindo. O melhor está por vir. O Senhor está preparando o melhor. O melhor. O melhor. As pessoas vão olhar para você e vão falar, o que está acontecendo com ele? Ele está melhor, melhorou, está diferente. As pessoas vão olhar para você, os seus familiares, seus primos, seus parentes, vão olhar para você e vão falar, melhorou. É porque o Senhor está preparando o melhor, o milagre já está na casa. Eclesiastes, coloca para mim, Eclesiastes 7:8, por favor. Eu sei o texto, mas não lembro do endereço, até porque é normal, faz parte. A importância de meditar na palavra. Você pode não lembrar do versículo em si, mas você sabe que está escrito em algum lugar na Bíblia. Eclesiastes 7. Melhor é o que, meus irmãos? Vamos ler junto, 2, 3 e... Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Em outra versão diz, melhor é o início das coisas do que o princípio. Melhor é aquele que tem paciência do que aquele que não é humilde. Em outras versões falam isso, que arrogante fala de humildade. Então, quero dizer para você, o melhor
não está lá no início. Você que está vivendo hoje um casamento ruim, e você pensa assim, era tão bom no início, eu acho que nunca mais eu vou viver o que eu já vivi. Mentira do diabo, você vai viver o melhor no seu casamento, porque o Senhor está na casa. Está entendendo? Não era isso que eu pensava, não era isso que eu planejava, não era isso que eu gostaria de estar vivendo. Já fui melhor. Não, você não foi melhor, vai ser melhor. Mas se você não tiver paciência e não tiver humildade, não vai viver isso. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então diga para o teu irmão, se prepare porque vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter festa. E vai ser melhor. E vai ser melhor. O final vai ser melhor. Vai ser melhor. Melhor do que o início. Melhor do que o início. Porque Jesus está na festa. Porque Jesus está na casa. Eu quero concluir. Fala agora, conclusão. Quando eu falo conclusão é porque ainda tem mais 20 minutos. Brincadeira, não, quebra-gelo. Conclusão é porque concluiu. Olha como é que começa esse texto que nós lemos. Evangelho de João capítulo 2, versículo 1. Volta lá, Evangelho de João capítulo 2, versículo 1. Agora é conclusão mesmo, tá, gente? Olha lá. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali quem? A irmã Maria. Então veja, como é que o texto começa? Teve uma festa, e quem estava primeiro? Irmã Maria, a mãe do nosso Senhor. A mulher mais, na verdade não a mulher, o ser humano mais bem-aventurado que já pisou na face da terra. Porque recebeu o nosso Salvador, foi a mãe do nosso Salvador. A Bíblia fala que ela é a mais bem-aventurada, que já pisou na face dessa terra. Amém, meus irmãos? A irmã Maria. Agora, olha como termina essa história no versículo 13. Versículo 13. João capítulo 2, versículo 13. Vamos lá. 12, versículo 12. Volta lá, 12. Depois disso, o quê? Da festa, do milagre, de tudo que aconteceu. Depois disso, desceu quem? Ele quem? Jesus. Para onde? Cafarnaum. Com quem? Sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Você reparou um detalhe? Como é que começa o milagre e a festa? Com a irmã Maria na frente. Jesus, o Filho de Deus, se manifesta, opera o milagre. Como é que termina a festa? Jesus na frente. E a irmã Maria atrás e os discípulos atrás. Tudo aquilo aconteceu também para Jesus estar na frente, para Jesus ser o primeiro, para Jesus estar no lugar que é dele. Por isso que nós não adoramos a irmã Maria, não veneramos a irmã Maria, não oramos para a irmã Maria, apesar dela ter sido o ser humano mais bem-aventurado que pisou na face da terra. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Nós adoramos ao Senhor Jesus, aquele que opera o milagre, aquele que está na casa, aquele que fala que vai ter festa, aquele que vai na frente. Porque quando eu estou com dor de dente, eu não vou na mãe do dentista, eu vou em quem? Dentista. Quando eu estou com o meu carro com problema, eu não vou na mãe do mecânico, eu vou em quem? Mecânico. Se eu preciso de salvação, eu não vou na mãe do Salvador, eu vou direto no Salvador. Creia nesse Salvador, o Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu estou falando para alguém que está colocando a sua fé na direção errada. Tem a fé certa, mas está na direção errada. Quem está compreendendo? Tem a fé certa, a devoção certa, mas está na direção errada. Coloca na direção de Jesus. Entrega a sua vida para Jesus, que vai ter festa sempre. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você pode ficar de pé e dar um forte aplauso ao Senhor Jesus.